Olá, turma, tudo bem com vocês? Olhem só, sou a professora Marilane Moraes e eu quero te convidar hoje para embarcar na aventura do aprendizado na disciplina de língua portuguesa. Isso mesmo, temos muitas coisas para aprender hoje juntos e para isso eu conto com a tua participação e atenção aí em casa, tá certo? Olhem só, eu quero saber de vocês se alguma vez, em meio a uma escrita de um texto, de um bilhete ou até mesmo de uma carta, você ficou preocupado como seria a escrita de alguma palavra, se aquela determinada palavra teria acento ou não. E ficou com essa pergunta, e agora, como escrever corretamente essa palavra? Pois então, na aula de hoje, nós vamos estar estudando sobre a acentuação das palavras. Isso mesmo, e eu quero te convidar a prestar atenção em cada momento da nossa aula, porque certamente após ela, muitas das suas dúvidas serão sanadas, tá certo? Então eu quero te convidar agora comigo, lá no cartaz, para fazermos a leitura de algumas frases. Observem aqui comigo. Antes de nós lermos juntos, eu vou dar um tempinho para você aí de casa ler cada uma dessas frases. Teremos frases na coluna de número 1 e na coluna de número 2. Isso mesmo. E eu quero que você leia cada uma e tente aí de casa observar algo nessas frases. Então, observem aí comigo na sua telinha. Temos aqui as frases na coluna de número 1 e as frases na coluna de número 2. E eu vou dar um tempinho para você ler essas frases aí em casa. Observem atentamente, percebam que existem algumas palavras que estão em destaques. O que será que essas palavras têm em comum? Será que elas têm algo em comum? Por que elas estão aí em destaque? O que vocês acham? Observaram? Conseguiram fazer a leitura de algumas delas? Então, olhem só, agora nós vamos ler juntos, tá bom? Vamos ler a primeira frase da coluna 1 e a primeira frase da coluna 2. E vamos conversar um pouquinho sobre essa frase, tá ok? Então, vamos juntos. Olhem só. O nó que ela deu no laço ficou apertado. Muito bem. Vamos ler a frase da coluna 2. Sua mochila ficou no quarto. Olhem só, vocês perceberam aqui nessa frase que a grafia no nas duas palavras nós estamos usando a letrinha N e a letrinha O, mas tem algo diferente. Você conseguiu perceber aí de casa? Tem algum elemento, tem algo ali que está diferenciando essas duas palavrinhas. Você conseguiu identificar? Muito bem. Antes de falarmos sobre o que está diferenciando elas, você conseguiu perceber que nessas duas frases nós temos sentidos diferentes? Isso mesmo, quando nós lemos aqui na coluna 1, o nó que ela deu no laço ficou apertado, essa palavrinha aqui, nó, ela está fazendo referência a um entrelaçamento, isso mesmo, de um laço, certo? E na outra frase, o que aquele nó está querendo nos dizer? Olha só, sua mochila ficou no quarto. Tá dando sentido de ficou naquele lugar. Ficou aonde? Ficou no quarto. Vocês perceberam que aqui nós percebemos duas coisas. Primeiro, o sentido está diferente e a grafia também. Na primeira frase, nós temos ali, ó, uma acentuação. E na segunda, nós não encontramos. Vamos então juntos para a próxima frase. Fiquei com dó daquele pequeno animal. Segunda coluna, ande sempre do lado esquerdo da rua. Aqui novamente nós encontramos uma acentuação, já na coluna de número 2 não encontramos. E ali na primeira frase, quando nós lemos que fiquei com dó daquele animal, dó tá dando sentido de quê? De pena, de compaixão, não é mesmo? Mas e na segunda frase, será que esse sentido é o mesmo? Nós percebemos que além do sentido, muitas vezes se modifica o som das palavras, não é mesmo? Vocês observaram isso também? Muito bem, vamos então para a próxima frase. Todos nós iremos ao teatro de noite. Melhor nos apressarmos para chegar logo. Vamos à nossa próxima frase? A roupa que comprou é muito bonita. Comprei uma saia e
uma blusa. Olhem só, aqui nessa última frase, além do som ser diferente, nós temos também novamente um sentido diferente. Porque quando eu afirmo, quando eu digo que a roupa é muito bonita, eu estou fazendo uma afirmação. Aquela roupa é bonita. Já na segunda frase, fala-se que se comprou uma blusa e uma saia. Eu tenho uma ideia de junção. Eu comprei uma coisa e outra, uma mais outra, tá certo? Então vamos lá. Aqui nós vemos algumas palavrinhas, certo? E nós já falamos aqui, eu falei para vocês que em uma coluna nós encontramos a acentuação e na outra não. Mas que acento é esse? Você sabe? Qual será o nome desse acento? E aí? Bom, esse acento gráfico ele recebe o nome de acento agudo. Isso mesmo. E é uma coisa muito interessante quando falamos dessas palavras. Vamos grifá-las novamente. Nó já está grifado. Dó, nós e é. Muito bem. Quando falamos desse acento, nós temos que lembrar também que nas palavras, quando na separação de sílabas, nós verificamos esse acento naquela pedacinho de sílaba, aquela sílaba ela recebe um nome diferente. Isso mesmo, ela é chamada de sílaba tônica ou sílaba de som forte. Olha que legal! E agora, partindo que nós já conseguimos verificar e sabermos de que acento estamos falando na aula de hoje, vamos então para um quadro. Isso mesmo, vou apresentar para vocês um quadro de palavras. Nós vamos ler juntos cada uma dessas palavras, certo? Mas antes, eu vou dar um tempinho para você tentar realizar essa leitura sozinho aí de casa. Então, observa junto comigo aí na tua telinha esse quadro de palavras. Observem cada um deles. Tente fazer em casa a leitura dessas palavras. Tente também verificar quais dessas palavras você já conhece, você já escreveu, você já leu em algum texto. E aí? Estão conseguindo fazer a leitura? Vamos lá juntos então no nosso quadro. Nós temos aqui a nossa primeira palavrinha. Como que é essa palavra, crianças? Açaí. Muito bem, açaí. Temos a nossa segunda palavra, dominó. A nossa terceira palavra, máquina. A nossa quarta palavrinha é? Muito bem, médico. A próxima, gambá. Seguindo, temos maracujá. A próxima, paletó. E a próxima, árvore. Olhem só, crianças, vocês perceberam a leitura de cada uma dessas palavras que eu acabei de fazer para vocês? A presença do sinal, ela nos dá uma ideia de som aberto ou fechado. O que vocês perceberam? Muito bem, nós temos aqui um som aberto nas palavras. Isso mesmo, a presença do sinal agudo, né, do sinal agudo nos remete a esse som aberto. Muito bem, nós já vimos que na separação silábica nós iríamos perceber aqui o quê? Que a sílaba mais forte seria aquela que está presente o acento. Mas deixa eu te chamar agora. Vamos fazer a leitura de algumas dessas palavras, eu vou escolher algumas aqui, e vamos fazer a leitura dela como se não tivesse o acento agudo, e vamos verificar como seria a pronúncia dessas palavras. Olhem comigo aqui. Vamos ler primeiro essa daqui. Vamos ler essa palavra esquecendo aqui o acento? Como seria essa palavra, criança? Seria domino, não é mesmo? Domino. Olha só. O som ficou o mesmo da primeira leitura que nós fizemos? Não, isso mesmo, o som mudou. E domino é a mesma coisa, por exemplo, do que realmente a palavra que está se referindo, que é o dominó, que é um jogo? Não. Então, aqui nós percebemos que além de mudar o som, também se muda o sentido, o significado da palavra, não é mesmo? Vamos verificar outra, então. Essa daqui. Se nós esquecermos aqui por um minuto o acento, como ficaria a leitura dessa palavra, crianças? Ficaria paleto. Paleto. Olhem só. Olha a diferença de pronúncia. Colocando o acento, nós temos então a palavra com a grafia correta, paletó, que faz referência a uma peça de roupa, não é mesmo? Bom,
Nós já estudamos, né? Já vimos várias palavras e agora eu quero fazer com vocês um exercitando. Isso mesmo, eu trouxe aqui algumas palavras e eu vou ler ela para vocês e eu quero que vocês percebam como elas estão sem sentido. E para que elas fiquem com sentido, é necessário que você aí de casa identifique o local, a sílaba correta, onde nós devemos estar colocando o acento agudo. Isso mesmo. Então vamos lá, eu vou ler a palavra e vou perguntar para você aonde que seria colocado o acento agudo de forma correta para que essa palavra tenha sentido. Então vamos lá, vamos na primeira palavra. Temos aqui protegera, temos aqui matemática, temos aqui sofá, temos aqui petala, música, metodo, café, brócolis. Muito bem. Você conhece essas palavras? Será que essas palavras estão com o som correto? Precisa modificar alguma coisa? Precisa colocar algo aí? Muito bem, nós já conseguimos perceber aqui algumas palavras bem conhecidas que você já deve ter identificado. Bom, está com ausência de um acento. E que acento é esse? O acento agudo. Muito bem. Então, para essa primeira palavra, para que essa palavra fique protegerá, onde que nós precisamos colocar o acento agudo, crianças? Para que essa palavra fique protegerá, onde precisamos colocar o acento? Muito bem, a sílaba mais forte é aqui, no rá. Certo, protegerá. Vamos para a próxima. Para que essa palavra, a pronúncia dela fique matemática, onde nós precisamos colocar o acento agudo, crianças? Qual é a sílaba mais forte? Onde que está a ausência aqui de um acento? Vocês conseguiram perceber? Matemática. Muito bem. O acento agudo, então, vem aqui no má, do meio da palavra. Vamos para a próxima palavra. Essa palavrinha aqui, para que ela tenha o sentido e a pronúncia de sofá. Onde nós precisamos colocar o acento agudo, crianças? Vamos lá, turminha, não me deixem só. Muito bem, nós precisamos colocar aqui na última sílaba, no fá. E aqui, para que essa palavra, então, fique pétala. Onde estaria a presença do sinal agudo? Pétala. Muito bem. Na primeira sílaba, no pé. Vamos seguir. Música. Para que essa palavra se torne música, onde precisa ser posto o acento agudo, turminha? Muito bem, vocês estão acertando todas hoje. Vamos prosseguir. Metodo. Para metodo se tornar a palavra método, onde precisa estar o acento agudo? Vamos lá, crianças. Método. Método. Olhem só. Muito bem. Café, para se tornar café, precisa estar aonde? O acento na última sílaba. E para essa palavrinha se tornar brócolis, precisa estar o acento aonde? Muito bem, crianças. E é isso, a nossa aula está encerrando aqui e eu quero te agradecer por ter ficado aí atento comigo até hoje, até esse momento. E eu tenho certeza que você agora, em algumas palavras, você não terá mais dúvida quanto à acentuação utilizando o acento agudo. Eu espero vocês na nossa próxima aula e continue estudando, acessando a essa e outras aulas na nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau, turma, e até mais!